Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês o ministro Barroso numa entrevista aí com o pessoal da Globo News, já que falando sobre o 8 do 1, já que agora com a troca do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados, eles tiveram alguns acordos ali que foram fechados e provavelmente a questão da anistia aos presos do 8 de janeiro vai voltar aí ao cenário, né? Vai acontecer está acontecendo nesse momento algumas conversas para se decidir essa pauta, se volta para a mesa para votação, se vai à votação, se não vai, mas ainda não foi divulgado abertamente quando isso vai ocorrer. O que eu achei de interessante nesse vídeo para trazer para vocês é o seguinte: as falas do Barroso em relação as facilidades que supostamente o STF ofereceu aos presos do 8 de janeiro com os acordos de não persecução de pena, os ANPPs. Pessoal, isso aqui é muita desonestidade e a gente vai revelar aqui o que está por trás desses acordos para que vocês entendam melhor por que as pessoas não aceitaram, uma parte das pessoas. Mas vamos lá, vamos ouvir o que o ministro vai dizer e a gente vai conversando sobre isso. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixe o seu like para me ajudar. Vamos rumo aos 1000 inscritos. Muito obrigado a você que nos acompanha. Vamos lá. A 2/3 dos invasores foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República a possibilidade de fazer um acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal significaria não estar mais sujeito a nenhuma pena de prisão e ter o passaporte devolvido em troca de pagar uma multa de R$5.000 para quem pudesse pagar. 2, ficar 2 anos sem rede social. E 3, fazer um curso sobre democracia no Ministério Público. E, eu não tenho a estatística mais recente, mas até pouco tempo atrás, mais da metade das pessoas tinha recusado esse acordo de não persecução penal. Apenas para desmistificar a ideia de que nós estamos lidando com ambulantes ou com a costureira que veio a Brasília invadir. São pessoas que têm um radicalismo ideológico a ponto de preferirem a condenação a aceitarem o acordo de não persecução penal em bases bastante leves, como essas que foram apresentadas. As pessoas efetivamente condenadas pela parte, o envio ser condenado pela parte mais grave, talvez sejam 300 pessoas dos 1000 e tanto que foram denunciados. Portanto, há uma dimensão de postura de radicalidade que desmistifica um pouco a suposta inocência ou ingenuidade das pessoas. Tá bem, já que você tá falando tanto de desmistificar, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Primeira coisa, acordo de não persecução penal, os ANPPs que você tá falando, não são oferecidos para crimes graves, considerados graves. Crimes onde as pessoas supostamente receberiam 15 anos de pena de prisão ou 17 anos de prisão. Então, se esses acordos foram oferecidos, por que os condenados estão recebendo essa pena tão alta porque não aceitaram os acordos, se não são crimes graves? Só para que vocês entendam melhor, eu tive aqui na internet fazendo umas pesquisas exatamente sobre isso. E, por exemplo, as pessoas que o acordo de não persecução penal pode ser oferecido somente para crimes que atendam a certos requisitos legais, conforme o artigo 28A do Código do Processo Penal, o CPP. Aqui estão os critérios básicos. Crimes sem violências ou grave ameaça. O crime não pode envolver violência física contra a vítima. Exemplos de crimes que não permitem o ANPP é homicídio, o roubo, assalto, né, a mão armada e ameaça. Ou seja, esses crimes não estão elegíveis para o acordo de não persecução penal. Então vamos lá. O crime precisa ter uma pena mínima prevista em lei menor que 4 anos. Então, peraí. Exemplos de crimes que podem permitir o ANPP: estelionato, se não for contra idoso, corrupção privada, apropriação indébita, lavagem de dinheiro em casos específicos, falsidade ideológica, crimes ambientais leves e algum tipo de sonegação fiscal. Então, peraí, se os crimes obrigatoriamente não podem ter uma pena superior a 4 anos, por que as pessoas que não aceitaram o acordo estão recebendo penas de 17, 15,
18 anos de cadeia. Tem alguma coisa de errado aí, não tem? Então explica pra gente, ministro, porque isso aqui tá um pouco difícil de digerir. Mas vamos lá. Confissão do crime. O acusado precisa confessar formalmente o crime. Se houver recusa em admitir a culpa, o ANPP não pode ser aplicado. Ou seja, é te devolvido o passaporte, você não vai preso, vai cumprir ali os requisitos estipulados pelo Ministério Público, ok, mas você vai ficar fichado. Você está assumindo um crime, você está assumindo a culpa. Por que será então que as pessoas não assinam esse acordo? Não pode ser reincidente ou ter o acordo anterior. Se o réu já tem condenação criminal com sentença transitada em julgado, não pode receber o acordo. Se já aceitou o acordo anteriormente, normalmente não pode aceitar outro. Exceções e restrições. Mesmo que o crime atenda aos critérios acima, o Ministério Público pode não oferecer o acordo. Em casos como crimes contra a administração pública, exemplo, corrupção passiva ou ativa, crimes cometidos por agentes públicos no exercício da função ou crimes com grave repercussão social. Conclusão: nem todo crime permite o ANPP. É uma ferramenta de desafogar o sistema penal, mas ele não é um direito do réu e pode ser negado pelo Ministério Público. Sempre é importante consultar um advogado criminalista para avaliar as possibilidades. Ou seja, o Ministério Público, através do STF, ofereceu o acordo a essas pessoas porque elas supostamente estão elegíveis a receber essa oportunidade. Só que um dos critérios para a elegibilidade desse acordo é pena mínima inferior a 4 anos. Então como que estão sendo condenados a 17? Outra coisa, eu fiz uma pergunta aqui no chat GPT, como foi o acordo oferecido pelo STF aos réus do 8 de janeiro? Vamos entender. O acordo foi oferecido pelo STF aos réus envolvidos nos eventos do 8 de janeiro de 2023. Especialmente aqueles que não participaram diretamente das invasões e depredações dos prédios dos 3 poderes, mas que estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Ou seja, esse acordo não foi oferecido às pessoas que foram para Brasília, para dentro lá dos 3 poderes. E isso aqui foi oferecido para as pessoas que estavam na frente dos quartéis. E qual foi o crime que elas cometeram? Estar acampado na frente dos quartéis? Clamar por intervenção militar ou uma coisa qualquer? Mas agora as pessoas não podem ter opinião e vontade delas? Vocês também vão acusá-las de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Pelo amor de Deus, cara. Presta atenção. Esses indivíduos foram acusados de crimes como incitação ao crime e associação criminosa, considerados de menor gravidade. Para aceitar o acordo, os réus precisavam confessar os crimes e cumprir determinadas condições, incluindo prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, e isso ele não falou na entrevista, pagamento de multas, variando de R$1.000 a R$5.000, participação em um curso sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado, abstenção de cometer delitos semelhantes ou ser processado por outros crimes ou contravenções penais, proibição de participação em redes sociais abertas até o cumprimento total das condições estabelecidas no acordo. Ou seja, eles iam ficar ali offline, igual na Idade da Pedra, sem poder se comunicar nas redes sociais. Ou seja, você não pode usar Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, nada. Então, na era que nós vivemos hoje, que é completamente digital, a pessoa é apagada da sociedade, né? Mas vamos lá. Aqueles que aceitaram o acordo tiveram as medidas cautelares anteriormente impostas revogadas e a fiscalização do cumprimento das condições ficou a cargo do juízo de execuções criminais do domicílio de dos réus. Por outro lado, réus que recusaram o acordo foram julgados e condenados pelo STF. Em um dos julgamentos, 15 indivíduos foram condenados por associação criminosa e incitação ao crime, recebendo penas de 1 ano de reclusão convertidas em medidas alternativas como prestação de serviço comunitário e participação em curso sobre democracias. Lembrando que ele está falando aqui das pessoas que estavam acampadas na frente dos quartéis. Não é dos atos do dia 8 de janeiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pronto. Até janeiro de 2025, o STF já havia responsabilizado 898 pessoas pelos atos do 8 de janeiro, sendo que 527 delas firmaram acordo de não persecução penal. Ou seja, eles misturaram tudo as pessoas, juntaram todo mundo e prendeu todo mundo, que foi o que aconteceu. Em resumo, o ANPP oferecido pelo STF aos réus dos eventos do 8 de janeiro visou responsabilizar aqueles envolvidos em crimes de menor gravidade, proporcionando uma alternativa ao processo penal tradicional, desde que cumpridas as condições estabelecidas no acordo. Pessoal, basicamente aqui, a pessoa assumiu a culpa, disse, não, eu errei, eu cometi o crime e tudo mais, assina o acordo,
Sua ficha é registrada, é suja, porque eu também fui atrás disso para saber. Cadê? Tá aqui, tá aqui. Eu também fui atrás disso para saber qual que é a pegadinha por trás desse acordo. Vamos lá. Implicações em antecedentes criminais. O acordo não gera uma condenação penal, mas é registrado no sistema do Ministério Público. Em caso de reincidência, o fato de ter aceitado um acordo pode ser usado como agravante em futuros processos. Dificuldades para trabalhos e concursos públicos. Algumas carreiras exigem ficha limpa, e um acordo pode ser interpretado como passivo jurídico, entre aspas. Isso pode impactar em concursos públicos, licitações e outras oportunidades. Ou seja, você não está se livrando do problema, você está amenizando ali. Só que a sua vida vai ficar bastante complicada depois disso. Esse acordo pode sair muito mais caro do que se defender no processo. Dependendo das condições do acordo, pode ser financeiramente desvantajoso cumprir todas as exigências impostas. Em alguns casos, vale mais a pena contestar a acusação judicialmente e buscar absolvição. Que casos são esses? Por exemplo, as pessoas que vivem de internet, se elas não podem utilizar redes sociais, como é que elas fazem? Para os funcionários públicos que não pode ter nada na ficha, tem que ter a ficha limpa, como é que faz depois do acordo? Então, não é essa maravilha que ele está pregando aqui, entende? Essa falácia que ele tá criando aqui é só para dizer assim, a gente deu uma oportunidade, eles não aceitaram porque não quiseram. Mas vamos terminar de ouvir. Que praticaram atos bárbaros de violência. Eu estive aqui no dia 8 de janeiro, às 8 horas da noite, viemos eu e a ministra Rosa Weber, eu estava em Brasília, apesar do recesso, e era uma destruição que exibia um grau de ferocidade, de brutalidade, de ódio político que é inaceitável numa democracia, é inaceitável em qualquer país civilizado. De modo que essas punições, elas são feitas com devido processo legal pelo Poder Judiciário. Não tem ninguém sendo interrogado em quartel, tem foragidos, mas não tem nenhum desaparecido. Faz parte do jogo democrático. Se depois, mais adiante, se vai discutir comutação de pena, anistia, é outra discussão, mas antes de se conseguir punir minimamente, já se falar em deixar o dito pelo não dito, eu acho que fará mal ao país do ponto de vista ético, do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico. Agora eu vou fazer Muito obrigado, viu? Um prazer falar com vocês. Não, agora eu vou fazer outra perguntinha do senhor encerrar. O senhor fala disso porque a gente ouviu promessas dos presidentes da Câmara e do Senado que colocariam possivelmente em discussão, porque eles dizem que discutem qualquer assunto, a anistia aos condenados e acusados de atos golpistas de 8 de janeiro. Então, quando o senhor fala disso, que é preciso primeiro punir conforme a lei e mais tarde, o senhor acha que é cedo para se discutir uma anistia? Não, o lugar de se discutir isso é o Congresso Nacional. Quem tem competência para dar a anistia é o Congresso Nacional e fazer o debate público que eles, Congresso, considerarem próprio a esse respeito. De modo que o meu comentário revela uma convicção pessoal de como a vida deve ser vivida. Em certos casos, havendo um delito, você pune e depois, em algum momento, se você achar que deve revisitar aquela punição depois de aplicada, pode ser. Portanto, eu estou falando em tese. Porém, eu considero que é direito do Congresso Nacional fazer esse debate, porque a competência é do Congresso Nacional. Mas já que se vai instaurar um debate, eu estou participando dele também. Uma coisa que eu acho bem engraçada em relação a tudo isso, eu tava olhando na internet enquanto o vídeo estava passando, as imagens da destruição em Brasília feitas pela esquerda, quando os Black Blocs destruíram tudo, as outras invasões do MST e tudo mais. E isso, todos eles foram anistiados, eles não estão presos. Por que que agora, quando é da direita, tem que ficar preso, sem anistia? Isso aqui não passa de mau caratismo misturado com lorota. Você beneficiar um e punir extremamente o outro na expectativa, com a maior vontade de represar, de sufocar o seu oponente político. Isso aqui é uma guerra política, isso nitidamente pode se ver. Mas pronto, a gente vai ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau!